Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Aldebaran de Touro EX da Bandai na sua versão Revival. O último item Revival para fechar os 12 Cavaleiros de Ouro, na verdade 13 contando com o Canon. Bom, para fechar esse set aqui com Aldebaran fechando com chaves de ouro, será que ele vai estar, com aqueles problemas que os recentes Revival está tendo, né? Em quase todas as totalidades, a primeira versão está melhor que a versão Revival, né? Vamos ver se nesse Aldebaran aqui está diferente. E como de costume, fazer o comparativo aqui com a primeira versão, tá? Já fazendo aqui de cara, deixa eu organizar aqui a caixa, porque a caixa é enorme. A gente vê que é do mesmo tamanho e tem a mesma imagem aqui, até a mesma foto, tá? Muda um pouquinho o tom ali da cor da impressão. Como sempre tem gente iniciando na coleção, né? Vale destacar aqui para você saber que a versão, que é a versão Revival ou não, é esse amarelo aqui. Esse amarelo aqui está escrito em japonês o nome do Aldebaran na versão Revival, né? Tá entre parênteses aqui, Revival. Então, essa faixa amarela aqui significa que é o item Revival. É um tipo de relançamento, tá? Que pode vir com melhorias ou alguns extras, né? Ou, no caso, veio alguns itens vêm até pior, né? Enfim. Aqui do lado você vê que é a mesma coisa, muda nada. Aqui atrás que vai ter mudança, ó. Temos algumas imagens que é igual, né? Por exemplo, essa daqui. De braços cruzados tá aqui, né? A versão dele morrendo tá aqui, né? Essa diferença. O que tem de diferente é o cabelo a mais, tá? Que eu vou explicar, né? O cabelo curto, né? Eu vou explicar de onde é esse cabelo aqui, né? Além do cabelo curto, vem um cabelo normal dele, longo, e tá esse print a mais aqui de todos os Cavaleiros de Ouro, tá? Só não tá aqui mesmo o Cano, mas o Saga tá aqui, né? Então tá aqui os 12 Cavaleiros de Ouro, significando que, enfim, fecharam o set dos Revivals. Então, a parte de trás é a única diferença, beleza? Vamos tirar aqui a primeira versão, já falo mais sobre. Bom, e vamos deslacrar esse item, né? Tem a luva aqui que também tem que deslacrar, né? Vou deslacrar ela aqui. Bom, luva deslacrada e tem aqui a Pandora de Touro, tá? Olha aí, né? Igual a primeira versão. Agora vamos deslacrar aqui. Vamos lá. Aí tá aqui o manual junto com a folhinha de fichário. E 1, 2, 3 blisters. Deixa eu organizar os blisters aqui. E tá aí, galera. Vou mostrar melhor para vocês cada blister. Né? Tá aqui a folhinha, deixar de lado. O primeiro blister tá aqui o Cavaleiro, que dá para ver que a cor da armadura tá bonita. A gente vai ver melhor em detalhes, tá? Vou falar sobre ela. Né? E o primeiro blister não muda nada referente à primeira versão, tá? A organização é a mesma, né? Óbvio que aqui tá sem o Cavaleiro, que já tá montado lá na minha estante, mas dá pra ver que a organização é a mesma, tá? Então, não muda nada, até porque aqui não tem nenhum diferencial. Segundo blister, temos aqui mais parte da armadura, o esqueleto do Object, o braço cruzado, que era a preocupação de muita gente aqui, né, por conta dessa nova pintura da Bandai. Aqui também não muda nada, tá? Mas dá pra ver mudança de coloração, né? A gente vai entender melhor sobre isso, tá? E o terceiro blister, aí sim, tem mudanças aqui, que é o cabelo curto, tá? É a única diferença que tem, então, desse item para a primeira versão, quando se fala de organização, né? E também a única diferença do item quando se fala de extras, beleza? Então, vou tirar aqui do blister para a gente olhar melhor essa peça, tá? Vamos lá. E vamos ver tudo que acompanha a figure, começar aqui com a folhinha de fichário, finalmente a última para completar o nosso fichário, né? Que vem lá no Ioria Sog, tá? E coloca aqui depois do Mu, e olha isso, galera, finalmente, ó. Mudiares Aldebaran de Touro,
Saga de Gêmeos, Canon de Gêmeos, tudo na versão Revival, tá? Só os Revival que vem com essas folhinhas. Máscara da Morte de Câncer, Aioria de Leão, Chaca de Virgem, Doco de Libra, Milo de Escorpião, Aiolos de Sagitário, Shura de Capricórnio, Camus de Aquário e Afrodite de Peixes. Completamos, galera. Olha que coisa linda. Aí temos aqui o manual, tá? O manual aqui destaca o cabelo novo também, né? O resto é a mesma coisa. Aí tem esse blister aqui que eu nem tirei das mãozinhas daqui, né? Com a mesma distribuição de mãos, né? As mesmas mãozinhas da primeira versão, tá? Mãos flexionadas, mãos fechadas, mão para segurar a arma de Libra, mãos abertas e mãos mais para fazer uma pose de ataque, sei lá, né? Também flexionadas, né? E a capa aqui. Então temos 5 pares ali, mais um aqui, né? E outra, né? Que é com o braço completo, né? Aí, galera, olha a coloração disso aqui. Será que tá verde? Todo mundo falou que não estava verde, né? Vou ver se eu consigo explicar para vocês aqui agora. Então, a pintura, galera, é a mesma, tá? Olha aqui o Object, né? Tá mais alaranjado. Tem uma iluminação muito forte aqui, batendo direto nas peças, né? E a gente sabe que isso deixa essa nova pintura esverdeada, a iluminação artificial. Porém, no Aldebaran não está aparecendo muito, né? Porque eles fizeram um tom mais alaranjado dessa armadura. Olha como é que está bem mais alaranjado que a primeira versão. Aqui nem está destacando muito, mas de fato é mais alaranjado. Quer aparecer aquele verde, mas não é tão gritante quanto as outras peças, né? Ó, vou te explicar o porquê. Tá vendo? Esse aqui é o Doco, né? Que tem esse problema das peças esverdeadas com a luz, né? Só que aqui a gente vê 3 colorações. A dourada, essa é a dourada que vai com que tem problema. E a gente vê aqui o alaranjado. O alaranjado não aparece muito esse verde pelo fato do laranja não deixar esse verde aparecer, né? Então, por isso que do Aldebaran não tá tão esverdeado, porque eles fizeram uma coloração, né, mais alaranjada, né, igual essa parte aqui do Doco, por exemplo. Então, tá disfarçando bem mais, galera. Não tá aquele verde feio. Pelo contrário, ficou uma coloração bonita, né? Dá para ver o verde só se a gente forçar muito a vista, querer enxergar esse verde, e aí consegue, né? Mas a coloração tá bonita, galera, no geral, tá? Como eu disse, tá mais alaranjado, né? Não tá aparecendo aqui muito que tá mais alaranjado, mas tá um pouco mais alaranjado sim. Eu vou fazer uma comparação melhor quando esse aqui tiver montado, tá? Mas a princípio não tá feio, dessa vez não tá feio a cor, tá? Vamos ver com ele montado como é que vai ficar. As faces são a mesma da primeira versão, né? À esquerda aqui, versão Revival, na direita, a primeira versão. Cara, a primeira versão tá bem pintado, tá melhor pintado esse rosto sombreado, hein? Que isso, Bandai? Tá pintando igual o MST e CS Models? Isso aqui ficou melhor, hein? Putz, grilo, cara. Expressão de ataque é a mesma coisa. Isso aqui é a versão Revival. Mesma coisa. Ele sorrindo, com certeza uma das melhores faces aqui do Aldebaran, tá? Mesma coisa. E olhos fechados, tá? Também a mesma coisa. Temos aqui a face neutra, tá? Que também é a mesma coisa. Beleza? E aí vamos destacar, fazer um destaque para esse cabelo aqui, que é o cabelo curto do Aldebaran. E olha aí como é que tá, galera. Esse cabelo é referente a essa cena com a Marin, né? Quando o Aldebaran está em recuperação, tá? Porém, no anime é mais roxo, tá? Esse aqui ficou mais cinza. Porém, né, é uma adição aí, não sei quem vai usar, mas agora tem essa opção, né? Tem um cabelo longo e essa opção curta aqui, que eu vou botar agora
para vocês verem como é que ficou. E tá aí. Aí fica assim. Diferente, né? É, mas aí faltou a faixazinha, né, no cabelo dele, né? Pra simbolizar aquela cena, né? Mas eles quiseram colocar esse cabelo assim pra dar a opção da galera que acha melhor ali de cabelo curto, tá? Então, tá aí. Corpo padrão, tá bem rígido. Opa! Ó, esse joelho aqui que ele tá mais ou menos, hein? Tô vendo. Era pra estar melhor isso aqui, cara. O resto aqui dos braços estão ok. O resto tá ok. Ó, lenga. Putz, logo na Aldebaran, né? Enfim, galera, vamos fazer a montagem dele então, que eu tô curioso para ver como é que tá com essa armadura montada. Tá, vou fazer de uma forma acelerada aqui, até porque, né, Aldebaran, a galera já conhece a montagem, todo mundo tem um Aldebaran na coleção, né, a não ser quem esteja começando agora. Vamos lá para a montagem. Galera, tá muito difícil de encaixar isso aqui. Tô até com medo de quebrar. Muito difícil mesmo. Então, para não ficar distante aqui do cloth, vou fazer aqui pertinho de mim, sem dar o clique mostrando para vocês aqui. Só para eu ver o que eu tô fazendo direitinho, né? Porque gravando, eu fico longe aqui e não consigo ver direito. Já venho com vocês. Ó, foi, galera. Mas aí, medo de quebrar foi imenso, hein? Bom, vamos lá. Cara, o Aldebaran é o Aldebaran, né? Vamos colocar então a nova cabeça dele aqui. Com um novo cabelo, pra gente ver como é que fica. Dar um destaque para essa peça nova, né? E aí, galera, ó. Aí, ficou bom, pô, combinou com esse cabelo aqui. Tinha ficado estranho sem a armadura, mas com a armadura ficou top. Agora vamos concluir a montagem com o elmo, né? Ah, lembrando aqui que eu não mostrei para vocês, né? Vem o chifre pequeno cortado, tá? Pelo ceia. E o peitoral pequeno para você usar para colocar os braços cruzados, tá? Então vamos lá concluir a montagem aqui e vó lá. Tu é doido, bicho. Tu é doido, bicho. Olha isso aqui. Mano, a coloração tá bonita, tá? Deixa eu te contar. Tá feia, não. Ainda bem, né, galera? Tá querendo ir por verde, mas não consegue, né? Por conta daquilo que eu falei. Né? Vamos ver nessa iluminação aqui como é que tá a diferença de armadura. Pera aí, mas eu vou fazer um comparativo melhor, né? Aí, galera, nessa iluminação a diferença tá pouca, né? Revival, primeira versão. Tem aquele tipo de brilho, né? Que parece perolado, é o mesmo tipo de pintura dos Golds, né? Não, eu acho que não brilha tanto quanto isso daqui, olha os reflexos pretos. Sei lá, é diferente, galera. Né? Tá bem homogêneo, né? Acho que não muda tanto. As peças de metal de plástico. Ficou bom. Ficou bom. Vamos ver a montagem dos braços cruzados para ver como é que fica? Aí vocês vão tirar isso aqui tudo, ó. Beleza? Fácil de tirar, pô. Troca o peitoral. Coloca o menor.
Aproveitar e colocar o chifre pequeno também, para ficar top. Aí, ó. Pô, esqueci de falar, eu fiquei tão concentrado na ombreira, esqueci de falar. Esse encaixe do pino aqui tá horrível também, tá? Eu tive que pegar um utensílio para empurrar esse pino aqui que estava mal encaixado. É muito difícil de colocar esse pino do cinto aqui. A montagem não tá 100% não, hein? Tá muito rígida pro meu gosto. Você pode pegar os protetores de punho e colocar aqui, tá? Apesar que vem 2 pares de protetores de punho, tá? E aí só encaixar aqui no lugar. Vamos ver se o encaixe tá fácil. Eu não quero tirar a sombreira não, galera. Foi tenso de colocar, por isso que era mais fácil tirar, né? Mas como senti dificuldade, eu não vou tirar a sombreira não. Vou tentar encaixar com ela mesmo. Ah, encaixei, graças a Deus. Tô usando ela para apoiar aqui. Foi! E aí agora vamos ajeitar aqui. Essa daqui é por cima. Não, como é que é? Essa aqui é por baixo. A mão esquerda dele é por baixo. E a mão direita dele por cima. Aí vai ajeitando aqui com calma. Joga aqui para cá. Dá uma giradinha aqui, dá para mexer aqui no pulso, ó. Aí, galera, ó. Não ficou horrível, não. Tá? A coloração tá ok. Não tá tão divergente, não. Aqui em mãos, então, óbvio, na câmera tá passando... Até na primeira versão tem uma diferença, né? Entre metal e plástico. Mas aqui tá boa. O que vocês acharam? Bom, vou pro take de pose. Aí eu faço uma comparação com a primeira versão direitinho, né? E... essa perna ficou um pouco mole. Enfim, vamos pro take de pose e depois as considerações finais. E tá aí, galera, o aguardado comparativo. Bom, é praticamente a mesma figura e só muda a cor, tá? Até a coloração é muito parecida, mas no Aldebaran Revival tá mais alaranjado, um pouco mais, tá? O que pra mim tá correto, no anime ele é bem mais alaranjado que, por exemplo, o Mu, ó, temos a imagem aí do lado do Mu. Eu acho que na versão Revival tá muito bonito e mais correto. Bom, a nova pintura da Bandai aqui no Aldebaran não ficou ruim. Tem um aspecto mais perolado, sim, né? Mas não incomoda. Temos algumas desvantagens do modo Revival, sim, que é, por exemplo, aqui no Revival tem essa divisão aqui, ó, na hora de fundir o ferro, tá? Na primeira versão não tem isso, galera.
Não tem. É uma reclamação até que eu fiz no Doku Revival, tá? Aqui aparece mais. Faltou um pouquinho de lixa, né? Olha o detalhezinho ali de pintura, ó. Enfim, até que na parte da coxa aparece um pouquinho esse ferro fundido aqui, coisa que na primeira versão não tem, galera. Para vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Aí, ó. Nos dois tem. Agora olha a primeira versão. Não tem não, ó. É bem lixadinho, né? Olha isso. Tem não, galera. Eu não sei se é na parte ali da lixa, na hora de lixar, o pessoal não está lixando bem, ou se realmente a máquina está ficando mais cansada, né? De tanto reimprimir a mesma peça, né? Óbvio, fez a primeira versão, fez a versão OCE, e os moldes vão ficando gastos. Então aparece mais essa junção, né? É o mesmo esquema que apareceu lá no Doku Revival, que eu fiz um post lá no Facebook. Essas emendas mais aparentes. Nesse caso aqui não incomoda nem um pouco, tá, galera? É só destacando o que é melhor em um e o que é pior em outro. Enfim, galera, nesse não tivemos grandes melhorias a não ser o extra do cabelo pequeno, mas no grande geral é praticamente a mesma figure. E aí a coloração, cara, é bem parecida. Não tem um negócio, eu prefiro mais essa pintura. Ah, não, é bem parecida mesmo. O resumo é isso, né? Não tem que trocar a tua primeira versão pelo Revival, que é o mais do mesmo. Eu acho que os dois itens estão igualmente bonitos, beleza? Agora vamos para as considerações finais do Aldebaran Revival. Então vamos lá, galera. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo, o abdômen, protetor de punho e só. A pintura tá numa coloração aceitável, né? Não tá ruim de forma alguma, mesmo tracando aquela iluminação forte em cima, não está esverdeado, né? Pelos motivos que eu já expliquei, né? Pelo tom da armadura ser mais alaranjado. Se não fosse tão alaranjado, iria sim aparecer o verde, porque é o mesmo tipo de pintura. A qualidade da pintura veio 2 pontos de descasque aqui, né, na canela. E na parte aqui do peitoral está um pouquinho falhado, bem pouco, não incomoda nada, né? Mas não é 100% não, tá? A adição do cabelo curto é simples, mas, né, bem-vinda. A montagem, infelizmente, não é 100%. Cara, eu tive uma dificuldade muito grande em encaixar essa ombreira e o pino do cinto. O pino do cinto também foi muito ruim. Então, para mim, na minha experiência aqui, não foi 100%. Tenha calma na hora de montar essas duas partes aí do teu Aldebaran, tá? Tenha calma. Vou tirar então um ponto dessa remontagem, tá? Que eu tive dificuldade, mas depois que encaixou, ficou perfeito. Né? E vou tirar ponto aí desses pequenos detalhes de pintura. Né? Mas eu não vou tirar um ponto inteiro não, tá? Que foram problemas pequenos, tá? Eu vou dar 9,5 para essa figura aqui. Eu recomendo demais. Peguei lá com o Lei Hobby. No dia do lançamento ele já me enviou. Né? Se você quiser uma figura licenciada, Clothmith, só chamar ele lá, tá no Instagram, @leihob, lá na bios do Instagram dele tá o WhatsApp dele para você, né, fazer algum pedido de alguma figura. E não se esqueça de falar, olha, Leihob, tô comprando aqui contigo, eu vim pela indicação do Renan do Dioramas Reviews, tá? É muito importante você mencionar isso na hora de sua compra, beleza? E tá aí, galera, o set todo versão Revival, tá? Todos aqui são Revival, né? Com exceção do Chaka, que é a versão Revival 20º aniversário, né? É o terceiro lançamento, né? A versão comemorativa. A versão Revival normal eu não consegui ainda, tá? Mas isso aqui cumpre a função, é a mesma coisa, né? Mas muda a coloração. Confesso que a versão Revival normal é melhor. Mas enfim, tá geral aqui reunido. Olha a coloração do Aldebaran como ficou bonito nessa iluminação aqui, né? Ele ficou bem mais alaranjado aqui, cara. Ficou muito bom mesmo. Olha isso, galera. Porque aqui não tem iluminação nenhuma, né? De estúdio nenhum. Aqui é a coloração aqui da luz de cima aqui do quarto, tá? E aí como é que ficou legal a coleção, galera, ó. Top demais, né, galera? A armadura de Libra tá aqui montada, né? Eu deixei o mestre ancião. Tá aí, galera. Todos na versão Revival, né? Exceto o Saga não tá aqui, eu deixo o Canon, né? O Saga eu deixo os Sapuros aqui, porém eu tenho o Saga na versão Revival,
tá? Eu tenho o Saga, mas eu deixo ele desmontado porque eu não uso ele nesse set aqui. Porque na minha concepção aqui, só existe uma armadura de gêmeos, né? Então eu deixo uma pro Canon e o Saga, o Sapuris, tá? Mas eu não vendo o meu Saga, porque se eu precisar tirar alguma foto e tudo mais, eu tenho ele ali, né? Mas ele fica desmontado, beleza? Porque eu não tenho onde expor. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse take. Ficou maravilhoso esse Edelberan aqui, cara. Não gostei da cor. Ficou muito bom, né? E diferenciou dos outros Golds. É assim mesmo no anime. Top! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da comparação. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Não se esqueça de comentar o que você achou dessa pintura. É importante eu saber a opinião de vocês. Né? Deixa o like e se inscreve no canal, porque todos os lançamentos de Cloth Myth estão presentes aqui. Beleza? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!